Senhor Santo é o teu nome, Pai. Louvado seja o Senhor. Tu és maravilhoso e o Senhor é o motivo de estarmos aqui. Queremos colocar agora diante de Ti a Tua palavra, Pai. Não há em nós, Pai, capacidade em Te buscar, a não ser através do Teu Santo Espírito, através da Tua graça, da Tua misericórdia. Fala conosco, Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração, que possamos de verdade, Deus, sair daqui transformados, Pai. Tudo aquilo que o diabo tem tido como guerrear contra nós, como carregar a nossa mente por caminhos que não são teus, que isso tudo seja desmascarado e repreendido em nome de Jesus. Que seja uma noite de salvação, de libertação, de edificação, e que o Senhor nos fortaleça em fé, em nome de Jesus. Amém. Amém? Provérbios 14, 15. Provérbios 14, 15. Eu estou lendo na versão NVT. O ingênuo acredita em tudo que ouve. O prudente examina os seus passos com cuidado. Amém? No Salmo 143, versículo 8, fala sobre: faze-me ouvir do teu amor a cada manhã, pois confio em ti. Mostra-me por onde devo andar, pois me entrego a ti. Salmo 143, 8. A mensagem de hoje, Deus tem falado ao meu coração acerca do que ouvir. O que nós temos ouvido, o que você tem ouvido, o que você tem escutado. A palavra de Deus revela para nós que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso está em Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, dependendo daquilo que você ouve, pode te gerar fé. Por isso que Jesus dizia: você que tem ouvidos para ouvir, ouça, porque não é só ouvir humanamente falando, mas ouvir com o entendimento espiritual daquilo que você está ouvindo. Ouvir pode gerar fé no seu coração, mas ouvir também pode gerar incredulidade nos nossos corações. É interessante que quando o homem caiu, Adão e Eva, no paraíso, é interessante que Satanás ele não usou a mordida da serpente, ele não usou o chocalho da serpente, ele não usou de repente o estrangular da serpente, ele usou a fala. Porque aquilo que nós ouvimos pode gerar incredulidade. Foi o que aconteceu, porque Eva parou de dar crédito para a palavra de Deus e passou a dar crédito para aquilo que o diabo estava ministrando. Deus tinha falado algo, e Adão e Eva, no lugar de se vincular com aquilo, de enraizar naquilo, eles então abriram para um diálogo, e esse diálogo os convenceu de que não era bem assim. Então aquilo que eles ouviram gerou neles incredulidade, e a incredulidade gerou a escolha pelo pecado. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, com quem nós ouvimos, porque a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes, e nós estamos numa geração que é injusto, porque antigamente você tinha um relacionamento entre duas pessoas. Isso era uma forma de você viver, era um relacionamento. Você conversava com as pessoas da sua família, com as pessoas do seu bairro, com as pessoas da sua cidade, e por aí acabava, porque você não tinha tecnologia, você não tinha WhatsApp, você não conseguia viajar longas distâncias, então ficava muito recluso. Mas existia um relacionamento intenso, e você só podia de repente influenciar outras pessoas através de coisas, por exemplo, uma canção que tocava ao vivo, porque não tinha rádio, de repente um poema, algo escrito que você poderia ler e ser influenciado. Mas hoje não, hoje nós não somos convidados a conversas, nós somos convidados à imposição. Você tem uma televisão que fala contigo, você não pode falar com ela. Você em momento nenhum pode chegar para a televisão e falar: não é bem assim, você pode trocar de canal. Mas se eles estiverem em um momento tentando te convencer, você não pode trazer a outra via, tentar entrar na contramão e falar: não é bem assim, pensa por esse lado. E isso era natural. Hoje você recebe informações como se fossem verdades, e você entra nessa linha de raciocínio, e muitas vezes você está sendo levado e não percebe. O texto diz que o ingênuo acredita em tudo que ouve, o prudente examina os seus passos com cuidado. Eu gosto muito quando a ciência concorda com a palavra de Deus, porque quando a ciência não concorda com a palavra de Deus, ela precisa estudar um pouco mais até chegar na verdade absoluta, que é a palavra de Deus.
E eu estive pesquisando algumas coisas acerca de ouvir. E algumas universidades têm alguns testes que eu achei interessante, algumas pesquisas. Uma universidade no Reino Unido disse que a música, quando tem uma letra socialmente positiva, ela influencia as pessoas a cooperação. Então, se você colocar uma letra de uma canção que possa influenciar as pessoas acerca do bom procedimento moral, a música tem esse poder. Aquilo que elas estão ouvindo vai influenciar socialmente e vai deixar as pessoas predispostas a fazer o bem. E uma outra pesquisa na Universidade de London fala sobre a influência no ouvir, quando você ouve uma música triste e você passa a ter uma percepção no meio da multidão de pessoas tristes. Isso pesquisas. E a pesquisa diz que quando você escuta uma música alegre, você tem uma percepção maior de pessoas que estão alegres. Você vai ver a face das pessoas mais alegre. Então você começa a perceber o poder que ouvir tem. E aqui eu estou falando além da palavra de Deus, que fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu estou falando da ciência apoiando toda essa verdade que a Bíblia nos ensina. Em uma outra pesquisa mostra, eles fizeram o seguinte teste, eles colocaram em 2 salas diferentes, 2 grupos de mulheres, e os caras entraram, e num lugar estava tocando uma música neutra, e no outro lugar estava tocando uma música romântica. No lugar onde estava tocando música romântica, os caras conseguiram mais telefones do que no lugar que estava tocando uma música neutra. Olha aí, você que está querendo sua varoa, seu varão, faz que nem os manos do funk, põe teu celular altão, tá ligado? Paz do Senhor, estava satisfeito só em ser teu amigo, mais do que isso. Tô brincando, gente, não ataca assim não, vai orar antes. Mas a parada fala lá, a pesquisa fala que 52% das mulheres entregaram o telefone quando a música estava romântica. Aí, facinho. Enquanto 27% quando a música estava neutra. E uma outra pesquisa mostra o seguinte, eles pegaram uma galera, colocaram numa sala e passaram para eles mentiras, em meio a algumas verdades. E aí eles passaram mensagens mentirosas e mensagens verdadeiras misturadas. No dia seguinte, eles pegaram essa mesma galera e colocaram as mensagens verdadeiras e algumas mensagens que conflitavam com as mensagens mentirosas que eles tinham passado no dia anterior. E a argumentação das pessoas que estavam na sala eram de que elas tinham uma tendência a ficar com a primeira informação. E existe uma frase que uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. Isso cientificamente é comprovado. Porque o nosso cérebro ele tem um anseio pelo entendimento, pelo aprendizado. Então quando alguém te passa uma informação, você capta aquilo como verdade. E quando alguém vem com uma informação contrária, você por defesa já tem uma linha de raciocínio de que aquilo que você tinha na mente é que era verdade. Então a tendência é você passar a ter que ser convencido no lugar de você ponderadamente colocar as duas coisas na sua frente e ver o que realmente é verdade. Ou seja, o ouvir gera uma influência gigantesca em nós. Por isso, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16, a palavra nos exorta: evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Ou seja, eu vou me envolvendo com coisas inúteis, com coisas perversas, eu vou me envolvendo com mentiras, e eu vou cada vez mais ficando uma tendência a ficar incrédulo. Isso a palavra de Deus está nos instruindo. Quero que você abra em 1 Samuel capítulo 17. Eu quero usar Davi como um exemplo para nós. Eu entendo que Davi ele não venceu Golias porque ele era o melhor atleta olímpico de estilingue da época. Eu não consigo acreditar que Davi venceu Golias porque se você desse 10 chances para ele, as 10 chances ele ia acertar a testa do gigante. Ainda mais se você parar para pensar que o contexto diz que o gigante estava de capacete. E se o gigante estava de capacete, a testa do gigante ela é fechada o suficiente para que o capacete tenha um movimento sem quebrar o nariz do gigante. Então o que acontece? Tem um V aqui na cabeça do gigante. Olha para mim que eu estou mostrando o capacete agora, não olha para a Bíblia. E aí dá um zoom, Vitor. Dá para dar zoom? Não quero imagens. Aqui, ó. Então, se fosse...
Não está com o zoom que eu queria ainda não, Vitor. Põe um pouquinho mais. Não tem? Então vamos dar o zoom aqui, ó. Cadê? Não é tu que tá? Põe aqui, quem é que tá lá? Tô aqui, ó. Aqui. Então, ó, gente, aqui, tá vendo? E aí, se for muito no nariz, quando o cara estivesse lutando, quebrava o nariz do cara. Então tinha que ter um espacinho assim, para quando chacoalhar. Então quer dizer o quê? Obrigado pela examinagem. O que quer dizer? A pedra entrou nesse vão, maluco. Nesse lugar que a pedra entrou. Então, tanto tem base que eu estou falando, que Davi, ele não foi lá no rio e pegou uma pedrinha. Se ele fosse bom mesmo, ele falou, dá meia pedra que eu garanto. Ele pegou quantas? 5. Ele falou, bom, se não der na primeira, né? A gente tem a segunda, a terceira, uma quarta. Então, não foi pela qualidade, pela mira do Davi. Mas eu entendo que aquilo que ele ouviu e filtrou, gerou, aí sim. Aquilo que ele ouviu e filtrou, gerou nele fé suficiente para que ele pudesse vencer essa batalha. 1 Samuel, capítulo 17, vamos ler aí, a partir... Deixa eu pensar de onde aqui, vamos do 12, vai. Vamos ler bastante, se você não leu o capítulo da Bíblia hoje, você hoje vai matar. A partir do 12. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé era idoso e tinha 8 filhos. E 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Semiaia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam no exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas de Belém. Durante 40 dias, pela manhã e tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia Jessé disse a Davi, leve depressa para os seus irmãos no acampamento este cesto, com amendoim torrado, na minha versão diz grãos tostados, mas é isso, né, gente, é um amendoinzinho, e esses 10 pães. Leve também 10 queijos de Minas para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias dele. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Versículo 20. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo, com os presentes com que Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, os filisteus e israelitas estavam frente a frente, o exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto, o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com a provocação contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Os soldados repetiam o que tinham dito e confirmaram, sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falar com os soldados, ficou furioso e perguntou, o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço a sua arrogância, as suas más intenções, você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora, disse Davi? Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados e fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, alguns estudiosos dizem que ele tinha perto de 15 anos. E ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu. Tomo conta das ovelhas de meu pai, quando o leão e o urso aparecem para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer.
Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por isso Saul consentiu: está bem, então vá, o problema é seu, estou brincando, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça, um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul. E tirou a armadura, pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e uma funda, um estilingue daquela época, foi enfrentar o filisteu. Golias com seu escudeiro à frente. Isso aqui eu achei muito interessante. O cara não era só Golias, ele ainda tinha um escudeiro. Ainda tinha mais um do lado, né? Talvez Davi na mão não aguentasse nem com o escudeiro. Caminhava em direção a Davi, 42. Rindo com desprezo pelo jovem ruivo, gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada e com lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Então, aí ele pega a ideia de Golias. Então darei o seu cadáver aos seus homens, às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Sabe quando você pega aquela criança bem inocente, brigando com um cara bem perverso? Aí a criança fala: seu bobão. Aí ele fala: seu burro. Aí acaba, ele fala: seu... É mais ou menos isso. Davi não tinha muita criatividade, então ele repetiu: também vou te jogar para os animais comer e tal. Versículo 47. E todos que estavam aqui reunidos saberão que o Senhor salva, que o Senhor salva o seu povo, mas não com a espada nem com a lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará você em minhas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, pegou a pedra, atirou-a na sua funda. Tem uma música de suspense, está tocando. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou cravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim que Davi venceu o filisteu e matou apenas com uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou a bainha da espada dele e usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Amém? Eu não sei você, mas eu sempre gosto de tentar fazer um filme na cabeça, enquanto eu estou assistindo a parada, e para mim, enquanto eu estou lendo a Bíblia, e para mim é muito louco imaginar que Davi consegue dar uma pedrada naquele espacinho, e quando você toma um tiro na cabeça, você cai para onde? Você nunca tomou um tiro na cabeça, né? Glória a Deus, também não. Mas nos filmes, os caras geralmente eles caem acompanhando o tiro, né? Tipo, pá, o cara cai para trás, não é verdade? E aí esse Golias, ele toma uma pedrada na testa e cai com a face no chão. Então ou ele caiu de frente, ou ele deu aquele giro, tá ligado? Para cair, foi cinematográfico. Enfim, Davi, ele foi convidado aqui a ouvir algumas pessoas. E eu queria deixar para você aquilo que você deve ouvir e aquilo que você não deve ouvir. Primeira coisa que você não deve ouvir: vozes de inferioridade. Você não deve ouvir de jeito nenhum. Aqui o diabo usa o próprio irmão dele, e isso acontece naquela época. Hoje Deus ele não permite que isso aconteça, entendeu? Os nossos irmãos estão num nível de santidade supremo, absoluto, e não são usados pelo diabo para vir com palavras contrárias, com situações para nos deixar com vontade de assassinato e tal. Não acontece mais isso, mas na época acontecia, né? Então, um irmão aqui foi usado, o irmão dele foi usado para gerar inferioridade no coração de Davi. Se você pega lá o versículo 28, ele abre e começa a dizer: o que você está fazendo aqui, velho? Seu papel é cuidar de meia dúzia de ovelhas que tem lá. Você quer vir para a guerra. Na verdade, sabe o que acontece? É que não está passando ao vivo na Globo, você quer assistir o negócio. Começou a diminuir Davi. Começou a humilhar Davi. Começou até a sondar o coração do cara. Eu sei que seu coração é mau. Falar do caráter de Davi. Só que para pensar, Davi já estava ali meio diminuído, que ele não era do exército. No meio dos soldados. E o irmão dele se levanta para humilhar ele na frente de todo mundo, cara. Mas Davi,
Eu achei muito interessante que no versículo 30, na versão mais tradicional, fala que Davi desviou-se dele para o outro lado e perguntou para outro soldado. O diabo, ele quer que você escute um irmão que te inferioriza, um patrão que te inferioriza, uma situação que vai te inferiorizar. Às vezes o diabo, ele vem com uma seta maligna e começa a te acusar, querendo te inferiorizar, e você tem que fazer como Davi, ignorar, se desviar e continuar com o mesmo propósito. Ele conseguiu não só não ser influenciado, como também não perder a linha de raciocínio dele. Ele continuou perguntando a mesma coisa. O irmão veio: o que você está fazendo aqui? Você não tem moral para isso não. Beijo, tchau. Então, como a gente estava falando, foi mais ou menos isso. Que você possa ter esse discernimento, de diante da inferiorização que o diabo vai tentar fazer você pensar, você possa repreender e se desviar, e continuar no seu propósito. Outras vozes que você não deve escutar, é a voz do rótulo. Se você pegar no versículo 44, está escrito: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz. Quantas vezes o diabo usa pessoas para colocar um rótulo na gente? Você é só isso aí mesmo, você não vai conseguir, você não tem capacidade para fazer isso. Quem você pensa que você é? Você não acha que você está sonhando muito alto? Não dá para você colocar o seu pezinho no chão, não? E mais uma vez Davi não ouve essa voz, e ele começa a trazer à memória aquilo que ele é em Deus. E em outras palavras ele fala: eu sou vencedor, eu sei quem eu sou. Porque uma vez veio um leão, outra vez veio o urso. E, mano, para pensar, se sair na mão com o leão e com o urso. É louco ou não é? Com um pedaço de pau. Hã? Ixi, eu passava até um requeijão na ovelha pro urso. O urso veio pegar uma ovelha. A ovelha que você quer? Só um minuto, passa um requeijão. Você quer crua? Você quer... Pelo amor de Deus. Ele saiu na mão com o leão, saiu na mão com o urso. Pegar a mandíbula, você tem noção, leão? Vim fazer assim, você... Cara, era, fala aí, muito whey protein. Hã? Davi era, que isso, você tá louco, velho. Então, os rótulos vieram, mas ele não permitiu que aquela voz entrasse no coração dele. Ele falou: não, eu sei quem eu sou vencedor, eu já venci um monte de vezes, e eu vou vencer mais essa vez. Outra voz que você não deve ouvir é a voz da opressão. O texto diz no versículo 8 que Golias gritava, no versículo 23 diz a mesma coisa. O texto diz que eles fugiram apavorados. Quando Golias chegou e começava a fazer o desafio, os caras fugiram apavorados, porque eles ouviram a voz da opressão. No versículo 44 diz: e o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Mano, pensa num cara grande, olhando para você e falando: vem aqui. Eu já ia embora já. Fala: paz do Senhor, querido irmão, estou com pressa, tá bom? A gente vai se falando, pega o meu WhatsApp, tá dando no Face, tá? Segue lá, tamo junto, e ia embora. Ele não só fala: vem aqui, como ele disse: eu vou te destruir todinho. Se sou eu a falar, eu não tenho dúvida, querido, que você tem essa capacidade. Mas para que isso, gente? Fazer o bem sem ver a quem? Eu ia tentar converter o cara, vamos orar, né? Mas não. O cara foi com opressão para cima de Davi. E Davi respondeu com ousadia: você vem a mim com espada, escudo, metralhadora, granada, e eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Então o primeiro convite que eu quero fazer para você é que você não ouça essas coisas. Inferioridade, rótulos, opressão, tudo isso serve para te limitar. Porque muitas vezes você está paralisado na sua vida por causa de uma mentira que você tomou como verdade. Por quê? Muitas vezes por falta de entendimento bíblico. Então às vezes um pecado que você cometeu, você acha: meu Deus, eu nunca mais vou conseguir ter relacionamento com Deus. Mentira. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus até me perdoa. Mas não é a mesma coisa, né? Não é mesmo. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, mano, vai ser muito melhor. Deus vai fazer algo novo. Você não pode permitir que isso caia no teu coração. Mas faça como Davi, desvie-se, responda com ousadia, lembre-se quem você é em Deus. Agora, o que Davi escutou para sair com a vitória? O que ele absorveu? O que ele falou: não, isso eu quero para mim? Repare no versículo 17. Chegou ao acampamento, eu estou lendo, eu acho que é a parte B aqui, que eu dei uma diminuída.
Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Cara, a primeira coisa que Deus falou comigo é o seguinte: a primeira coisa que você precisa ouvir é o grito de guerra. Sabe por quê? Porque existem duas formas de você ser derrotado. A primeira forma é ignorar o gigante. E a segunda forma é você aumentar o tamanho dele. O texto diz que o gigante tinha 2,90 metros. Meu Deus do céu. E a gente acha que inventaram um long agora, né? Imagina a camisa desse homem. Mas o texto diz que ele tinha 2,90 metros. E o que eu aprendo com isso é que se sabia exatamente o tamanho do problema. A armadura dele pesava 60 quilos, ele tinha um capacete, ele tinha uma espada. Ou seja, as pessoas que estavam ali, mas principalmente Davi, observou bem aonde ele estava indo. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que nós estamos em guerra. E muitas vezes nós escutamos o grito de guerra, nós ignoramos e voltamos para aquele texto que nós lemos no início, que diz que o prudente, Provérbios capítulo 14, versículo 15, o ingênuo acredita em tudo o que ouve, o prudente examina os seus passos com cuidado. Tem um salmo que diz que um provérbio que diz que o simples escuta o perigo, mas vai adiante. Eu e você, nós precisamos entender que estamos em guerra, nós precisamos entender que a guerra existe, mas nós não devemos nem diminuir, nem aumentar o problema. Ele tem 2,90. Mas é muito grande, mas às vezes a gente amplia. Que nem eu, quando fazia um desenho do meu pai, quando era pequeno. Fazia um desenho do meu pai, eu fazia um roxinho, a cara, uma bolinha, um tracinho, uma perna, a outra perna, um braço, outro braço, e aí na perna eu fazia a perna grandona assim, ó. Por quê? Porque eu era pequenininho, então eu só enxergava a perna do meu pai. Eu achava que o meu pai tinha uns 5 km de perna, até chegar a cabeça lá em cima. Então eu aumentava o tamanho da perna do meu pai. Ela não tinha aquele tamanho. E muitas vezes nós aumentamos o problema ou diminuímos o problema, e isso influencia em como resolver isso. Então você precisa escutar, você está em guerra. Não viva a vida como se o diabo tivesse de férias. Também não viva a vida como se a tua luta fosse maior do que aquilo que você pode aguentar. Porque na verdade, se você está vivendo uma situação forte, é porque Deus trata forte com quem tem um futuro forte. Amém? Deus, Ele quer você num lugar alto. Então Ele tem que te colocar num lugar alto, um desafio grande. Não adianta você querer ser campeão mundial, desculpa os palmeirenses, não adianta você querer ser campeão mundial ganhando da Portuguesa Santista, não vai ter como. Você vai ter que ganhar do Barcelona, você vai ter que ganhar do Milan, você vai ter que ganhar do Liverpool, entendeu? Vai ter que ganhar de gente grande, aí você vai conseguir ser grande, entendeu? Desculpa, gente, é que é um exemplo que vem mais fácil na minha cabeça. Outra coisa que você precisa aprender a ouvir: ouça a promessa do rei. Quando Davi chega lá, ele vê que está pronto para vamos atacar. Ele ouve o grito de guerra, que era o grito que deixava todo mundo alerta. Os caras já colocaram munição, né, nas metralhadoras, já prepararam as granadas, os drones já estavam voando lá para começar o ataque. Só estava esperando já ia. Então Davi, ele percebeu que a guerra estava para acontecer, mas ele ouviu uma promessa. A promessa era: quem vencer esse cara vai ganhar riquezas, vai ganhar a mulher do rei, a filha do rei, e vai ganhar isenção de impostos. Gente, para pensar. Moleque de 15 anos, que cuidava de meia dúzia de ovelha, tem uma proposta dessa. E é crente ainda em Jesus. Se você matar, o cara matava leão e urso. Se você matar aquele gigante 2,90 ali, você não vai precisar pagar mais imposto. E isso dava uma moral violenta, que esse era amigo do rei. Você vai ganhar umas riquezas. Então, quer dizer, o cara já estava pensando: vou comprar uma Ferrari, dar uma reformada lá em casa, pôr um ar-condicionado naquele desertão. E de quebra, ele ia ganhar a filha do rei. Gente, já viu mulher feia rica? Tem não. Não tem, não existe. Mulher rica não é feia. Se ela for muito diferente, ela fica exótica. Aí ela aproveita aquilo que ela tem de estranho e faz virar moda. Todo mundo começa a imitar aquilo lá. Uma orelha maior que a outra, o nego vai fazer plástica, minha orelha é igual, põe maior para que nem a fulana. Então Davi já pensou: mano, no mínimo Victoria's Secret ela passa de manhã, ela é cheirosa, gente.
Não é verdade? Então, o rei ia ser sogro dele. Você tem noção que é a carteirada? Você consegue imaginar ele pegando fila no banco, sendo sogro do rei? É lógico que não. Ele ouviu as promessas que o rei tinha feito para aquele que vencesse. Cara, eu e você, nós temos promessas muito maiores do que essa. O nosso Pai Celestial, o nosso Rei, deixou para mim e para você promessas. Nós só precisamos crer nisso. E é interessante que eu não acredito que Davi foi lutar só por causa das promessas. Da mesma forma que eu acredito que você não está firme em Jesus só por aquilo que Deus pode te dar. Mas a gente não rejeita não, hein? É ou não é? Quando Davi venceu, os caras pegam a mulher do rei, não quero não, a filha do rei, não quero não, obrigado, não preciso. Isenção de impostos, não, dá o meu carnê do IPTU, por favor, faz questão de pagar. Não, ele não negou não. Fica firme nas promessas do Senhor. Traz à memória isso. No lugar de você entrar e ficar vendo o rótulo, ficar vendo a inferioridade que o diabo quer te colocar, fala, não. Deus tem promessa para mim, ao vencedor eu darei a coroa da vida. Amém? Outra coisa que nós precisamos ouvir as experiências que nós temos com Deus. A palavra de Deus diz que eu e você devemos trazer à memória aquilo que traz esperança. Então, quando Saul tentou atacar verbalmente Davi, colocando um rótulo nele, falando, você é moleque, 02, pede para sair. Quando Saul começa a tentar convencer Davi de desistir, ele traz à memória aquilo que dá esperança. Ele fala, que isso? Eu já venci tantas coisas. Eu olho para trás na minha vida, eu tenho tantas vitórias. Eu não vou parar. Deus é comigo. Deus fez. E eu fui fiel no pouco. A promessa é que Deus vai me colocar no muito. Talvez Davi tenha olhado para o gigante e falado, 2,90? Meu Deus, se cair é alto pra caramba, velho. Cai de 3 metros de altura. Já machuca, não machuca? Então imagina uma rasteira bem dada, o gigante já cai, já ficava grogue já, até pela altitude, né? O nível de altitude, o ar rarefeito, a mudança ali brusca, o cara já... Davi, ele conseguiu trazer à memória aquilo que dava esperança. Outra coisa, lembre que uma das acusações foram feitas através do irmão dele era, se liga cara, você quer guerrear, você é pastor. Você é pastor. Talvez isso pudesse ser usado como uma arma de inferioridade. Mas eu aqui, dando uma viajada, talvez essa palavra pastor tenha ficado na memória dele. E ele possa ter lembrado de um salmo que de repente, estou conjecturando aqui, que de repente ele já tinha composto. Que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra, repare que ele estava num vale. No vale da sombra da morte eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, até com o gigante, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu quero te convidar a trazer à memória aquilo que dá esperança, trazer à memória aquilo que Deus já fez na tua história. E quando ficar difícil, quando você achar que você está se desviando para o caminho do rótulo, para o caminho da inferioridade, para o caminho do não vou conseguir, a palavra de Deus diz, quando te desviares para a esquerda ou para a direita, ouvirás uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo de Deus vai soprar nos teus ouvidos, ei, eu estou aqui, eu te amo. Talvez as vozes que ele escutava naquele lugar onde Saul falava com ele, era só a voz de alguém que estava falando, você não vai conseguir. Mas ninguém pode calar a voz do Espírito Santo de Deus. E eu creio que o Espírito Santo falava para Davi, vai, que eu sou contigo. Certamente estarei contigo, vai. O que nós temos ouvido? Uma vez Deus deu uma canção para a galera dos jovens, que eu quero cantar aqui, que fala um pouco sobre esse conceito desse salmo, porque
A palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor, mas não tem o E. Na verdade, é o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em uma outra versão, fala, eu não tenho falta de mais nada. Na minha versão, o Senhor é o meu pastor e Ele é o suficiente. Que eu e você possamos, nos momentos de dificuldade, quando nós sentimos falta de coisas, possamos na verdade trazer à memória que nós temos tudo, porque nós temos o Senhor Jesus. E o Senhor, Ele é o suficiente para as nossas vidas. Feche os teus olhos. A gente estava na casa do Anderson, fazendo uma adoração e tal. E aí no meio da adoração, Deus deu essa canção pra gente. Suficiente, não tenho nada além de ti. Suficiente, não quero nada além de ti. E só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor encontro paz. Só o Senhor me satisfaz. Só no Senhor encontro paz. Não quero ouvir outra voz, não quero entrar noutro caminho. Já não temo amanhã, sei que não estou sozinho. Não quero ouvir outra voz, não quero entrar noutro caminho. Já não temo amanhã, sei que não estou sozinho. Não quero ouvir. Não quero ouvir outra voz, não quero entrar noutro caminho. Já não temo amanhã. Feche teus olhos e começa a falar com Deus. Fala, Senhor, eu quero ouvir só a tua voz. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, coloque em nós a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tem outro refrão que fala assim, ó. Eu quero tua visão nos meus olhos, teu coração. Eu quero tua visão nos meus olhos, quero tua canção nos meus lábios.
teu coração no meu peito. Eu quero, eu quero tua visão nos meus olhos, eu quero tua canção nos meus lábios. Teu coração no meu peito. Eu quero tua visão nos meus olhos, eu quero tua canção nos meus lábios. Meu coração no meu. Levante suas mãos e declare: eu quero tua visão nos meus olhos, eu quero tua canção nos meus lábios. Teu coração no meu peito. Não quero ouvir teus olhos, eu quero tua canção nos meus lábios. Meu coração no meu peito. Davi ouviu o Senhor e venceu. Davi ouviu o Senhor e venceu. E o que Deus fala ao meu coração é que quem ouve a guerra, na verdade vê uma oportunidade de promoção. Quem escuta, identifica o gigante. Se você está em Cristo, você passa então a ver que o gigante na verdade é uma oportunidade de promoção, porque a palavra fala: tende por motivo de muita alegria quando passares por grandes gigantes, por grandes provações. Repare que Davi era pastor, e ele foi para aquele lugar fazendo o bico de entregador de pão e de amendoim torrado e queijo de Minas. No tempo atual talvez ele chegasse com o carro do queijo chegou. E ele já tinha um outro bico, ele ia voltar fazendo o papel do WhatsApp, porque ele tinha que trazer notícias dos irmãos para o pai. Olha a condição que ele chega naquele lugar, mas quando ele ouve que a guerra vai começar, ele vê uma oportunidade de levantar o nome de Jesus. E ele recebe uma promoção de entregador de marmita a campeão do UFC da época, porque ele derrotou um cara que nunca tinha perdido, e o cinturão foi dele no final. Quando eu e você enxergamos a guerra, é uma oportunidade, porque nós ouvimos ao Senhor, é uma oportunidade de promoção. Quem ouve o pai acredita, porque ele é pai. Quando a armadura não coube Davi, ele não falou: ih, deu ruim, deixa quieto, não vou não. Não, ele sabia que o pai iria suprir as suas necessidades. Ele disse: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e Ele vai me livrar das mãos do filisteu. Quem ouve ao pai descansa, porque ele sabe que vai receber a promessa que foi dada. Davi, ele não chegou e quando derrubou lá o Golias falou: cadê a isenção de posses, cadê a filha do rei, não, ele sabia que se o rei tinha falado, ele ia cumprir com a palavra dele. Deus prometeu, Deus vai cumprir na tua vida. Você precisa continuar ouvindo ao Senhor. Descansa, vai valer a pena lutar, tem recompensa depois. Ele ouviu a promessa e ele entendeu que a vitória não depende do tamanho da arma dele, e sim no tamanho do Deus dele. O cara tinha uma espada da hora, ele tinha uma pedra pequenininha, mas por trás da pedra tinha um Deus grandioso, infinito em poder. Cara, o que vai determinar a tua vitória não é o tamanho da tua espada. O que vai determinar a tua vitória não é o teu talento, porque ele tinha vencido o leão, ele tinha vencido o urso, mas não com um estilingue. Era outra técnica, aquilo ali foi inédito. Não se vê Davi fazendo isso em outro trecho da Bíblia. Por quê? Porque o segredo não está em como você vai fazer, o segredo está como Deus vai fazer. Você tinha uma luta de um pastor playboy, porque o texto diz que ele era bem afeiçoado, ou seja, ele estava todo arrumadinho, filhinho de papai, e foi sair na mão com Golias, cheio de cicatriz, grandão, 2,90 m. Um pastor playboy, filhinho de papai, contra o guerreiro do UFC da época, cheio de armadura. Quem vai vencer? Depende. Se o Senhor é contigo, você pode vencer qualquer gigante. Quem ouve a Jesus sempre vai ouvir: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Aí alguém vai virar para você e vai falar: mas você não pode, você não é capaz. E o Espírito Santo vai falar para você: ei, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ah, mas é impossível.
mas não há impossível aquele que crê. O texto diz que Golias desprezou Davi, mas Deus não te despreza. O Senhor não te despreza. Continue ouvindo ao Senhor. Quem ouve o Espírito Santo tem um guia e acerta o alvo de maneira sobrenatural. O Espírito Santo, ele vai te dar estratégia. Ele foi com um pau, com uma funda, com 5 pedras. O alvo era mínimo para ser acertado, mas ele ouviu as instruções do Espírito Santo. Eu posso tentar imaginar Davi falando: como é que eu vou atacar? Se eu chegar muito perto dele, ele vai me arrebentar. E o Espírito Santo deve ter falado para ele, eu creio que o Espírito Santo falou para ele: pega uma pedra, pega uma funda, vamos. Ele ainda vai meio desconfiado, pega 5 pedras. Se eu errar primeiro, eu tenho 4 chances ainda. Mas ele ouviu a estratégia do Espírito Santo. Quem ouve e pratica, escute isso. Quem ouve e pratica não só recebe a vitória, como gera a vitória na vida das pessoas. Davi venceu Golias, amém? Quando Davi venceu Golias, o povo filisteu se torna então escravo do povo de Deus, porque o combinado era esse. Golias falou: para que a gente vai viver uma guerra, morrer um monte de gente? Vamos fazer o seguinte: pega um daí, um daqui, o que vencer, o outro povo se subjuga, o outro povo se torna escravo. A vitória de Davi gerou libertação para o povo dele. A vitória de Davi gerou bênção para o patrão, para o rei. A vitória de Davi gerou salvação. E o texto diz: e todos aqui verão que o Senhor salva. Deus vai te colocar diante de gigantes na tua vida, para que você possa os vencer e a glória de Deus seja manifesta na tua história. Quem você tem ouvido? Um irmão caluniador, Saul desiludido, o inimigo Golias? Ou você tem ouvido ao Pai, as promessas do Rei, ao Espírito Santo, as experiências que você tem de vitória com esse Deus maravilhoso? Feche os teus olhos. Fale com Deus. O desejo do meu coração é que de fato você saia daqui sem ouvir outra voz. Não quero ouvir outra voz, não quero entrar no outro caminho. Já não temo amanhã, sei que não estou sozinho. Não quero ouvir outra voz, não quero entrar no outro caminho. Já não temo amanhã, sei que não estou sozinho. Não quero ouvir outra voz, não quero entrar no outro caminho. Já não temo amanhã, sei que não estou sozinho. Não quero ouvir outra voz, não quero entrar no outro caminho. Já não temo amanhã, sei que não estou sozinho. Se Deus falou com você, fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus, e coloca a tua vida diante de Deus. Coloca aquilo que você tem ouvido, que tem te trazido incredulidade. Peça para o Senhor gerar fé no teu coração. Fale com o Senhor agora, feche os teus olhos. Fale: Deus, eu tenho temido, muitas vezes eu tenho sido influenciado. Fale com o Senhor. Repete uma oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu quero ouvir apenas a tua voz, e toda voz contrária, que eu tenha discernimento de perceber que não vem de ti, que eu possa repreender, me desviar da palavra de inferioridade, ter ousadia mediante aos rótulos e entender que a última palavra vem do Senhor, e que o Senhor salva, que o Senhor fez, que o Senhor faz e que o Senhor fará. Eu quero ouvir tua voz, Senhor, em nome de Jesus, amém. Talvez essa noite tenha sido a primeira vez que você ouviu a voz de Deus. Talvez essa noite você falou: cara, Deus falou comigo de um jeito que
que nunca falou, então de repente você pode falar: cara, eu não ouvia Deus faz tempo, eu estava afastado e hoje eu ouvi a voz do Senhor, Deus falou comigo de novo. Quero que você feche os teus olhos e que você repita uma oração comigo. Feche os teus olhos, repete uma oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua voz como eu nunca tinha ouvido, e eu quero ouvir essa voz para sempre. Eu confesso os meus pecados, peço perdão e peço que o Senhor me guie com a tua doce voz. Muda a minha história, transforma a minha vida, firma os meus passos na fé em ti, em nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados, cabeça baixa, você que repetiu essa oração essa noite, levante sua mão no seu lugar. Você que repetiu essa oração, levante sua mão no seu lugar para que eu possa te conhecer. Glória a Deus. Se tem mais vidas, levante sua mão. Você que repetiu essa oração, levante sua mão. Glória a Deus. Você pode vir aqui à frente que eu quero orar por você? Vem aqui que eu quero orar pela sua vida. Chega aí, mano. Chega aí. Você que repetiu essa oração, levantou a sua mão, vem aqui à frente para eu orar por você. Glória a Deus. Lu, se você repetiu essa oração, sai do teu lugar, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a gente crê com o coração e confessa com a boca aquilo que a gente crê. Foi o que vocês fizeram, né? Eu quero orar abençoando vocês, glória a Deus, pedindo que o Senhor possa estar realmente de fato ouvindo. Ele ouve essa oração, esse pedido, né? Ele fala: Senhor, vem ser o meu Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu quero apresentar esses queridos diante de Ti. Que a Tua bênção, Pai, seja sobre eles. E nessa decisão tão importante, tão especial, eu sei que o Senhor ouve, o Senhor atende. Tua palavra diz que o Senhor foi na cruz no nosso lugar e levou sobre si o nosso pecado, a nossa culpa. O Senhor nos substituiu ali na cruz. Muito obrigado, Pai. E eu quero pedir que a Tua bênção esteja sobre a vida desses jovens de uma maneira tão especial. O Senhor possa estar salvando como está fazendo. O Senhor possa estar escrevendo os seus nomes no livro da vida. O Senhor possa estar aceitando esses corações, porque é isso que a Tua palavra diz, que o Senhor nos ama, que o desejo do Senhor é a nossa salvação. Te louvamos, ó Pai, e abençoamos no nome de Jesus essas vidas. Amém. Glória a Deus. Ó, Deus abençoe vocês tremendamente, viu? Essa decisão que você tomou foi a mais importante da tua vida. E saiba que o Senhor leva muito a sério essa posição que vocês tomaram. Nós queremos anotar o nome de vocês para mandar ter um contato. Vocês são muito especiais. Conta com a gente, tá bom? Quem é que tá ali? O tio Bill. Dá uma saída ali, por favor, para a gente anotar o nome de vocês. Glória a Deus. Deus é bom.